Então, olá, hoje é dia 30/11/2020, na aula de Processo de Trabalho 2, nós vamos hoje adentrar um texto de Marx, já que nós viemos de outras aulas pensando se o serviço social ele pode ser considerado trabalho enquanto categoria ou não. Nós trazemos Lessa e Yamamoto para a discussão. Hoje nós adentraremos com um texto do Capital, de Marx. Bom? Vou partilhar agora a minha tela com vocês. Aqui eu vi que algumas pessoas, mesmo aquelas que conhecem os conceitos, encontram ainda um mal entendido a respeito do que é trabalho, o que é trabalho produtivo. Então, eu trouxe a contribuição de Marx para pensarmos esse processo, do capital, do sistema capitalista. E dentro disso, o que é importante para nós? Entendermos a mercadoria. Se entendermos a mercadoria, nós também vamos compreender o que leva o processo de trabalho. Como que a gente vai para o texto, Pensar a mercadoria, que é a coisa feita, é muito importante. Não apenas como um objeto, mas para pensarmos um movimento, entre o fazer, e o estar pronto. Vamos chegar até lá. O valor das coisas, ela é uma atividade humana, o valor, que ainda não é preço. Tá? O valor que se dá para as coisas é uma atividade humana, são os homens que dão valor para as coisas. Não está no objeto o valor das coisas. Ah, professor, então valor e preço são duas coisas diferentes? São duas coisas diferentes. Porque o valor, ele se dá pelo mercado. Então, olha, a troca de um objeto por outro, ela se dá numa interação social. Então, se há uma interação de algo que é importante para as relações, isso terá um valor elevado. E se dentro dessas relações surgir um objeto que não tem interesse de nenhuma das partes, não terá valor. Muito importante entender essa concepção. Valor não é preço. Tá? O valor depende da utilidade. Então, o valor de troca, nós vamos ver que tem valor de uso e valor de troca. O valor de uso vai pela necessidade. E o valor de troca, a equiparação das mercadorias. Então, eu produzo uma blusa para me proteger do frio. Então, tem uma utilidade para mim. E qual que é o valor de troca? Olha, eu tenho uma blusa e fiz mais uma para ser trocada por algo. Ah, professor, então vai ser trocado por uma coisa igual. Para Marx, isso não faz sentido. Para pensarmos no valor de troca, nós precisamos equiparar mercadorias diferentes, para entendermos a diferença do sistema capitalista avançado. Que eu tenho uma blusa e preciso de alimento. Então, eu preciso de maçãs. Então, eu equiparo o valor disso. Então, uma blusa por uma maçã não se equipara nas interações sociais. Então, eu preciso de várias maçãs que equipara o tempo que eu levei, por exemplo, para construir essa blusa.
Mas se na sociedade não tem maçãs, e eu preciso da maçã, e aí as interações me levam ou eu diminuir a quantidade de maçãs para trocar dessa blusa. E ao contrário também. Então, tem o valor do objeto pela utilidade e pela oferta e da procura das relações sociais. Então, a mercadoria, ela existe, né? Como uma garrafinha, não sei se vocês conseguem visualizar, uma garrafinha de água, ela tem o valor de uso. Quando eu penso em trocar isso por outra coisa, já é uma abstração da mercadoria. Então, o que estabelece na sociedade é uma abstração. Ela não existe. Por exemplo, essa garrafinha não nasceu com um valor de troca, ela nasce com um valor de uso. Então, onde que nós podemos entender o capital como abstração? Num processo social, né? Que ele se realiza. A mercadoria, ela realiza o capital como abstração. Quando eu falo assim, ó, o capitalismo, o capital, não é uma coisa palpável. Esse capitalismo, ele só se materializa na mercadoria. Então, a mercadoria ela não possui um valor de troca em si, como se fosse natural das coisas. Como eu falei, a garrafinha. Para obter um valor de troca, deve-se fazer duas condições. Para mim trocar isso com alguém, precisa ter utilidade. E depois uma equivalência. Né? Não dá para trocar isso a troca de um carro. Né? Que é o estabelecimento de valores. Valor de uso e valor de troca. Então, essa equivalência é medida pelo tempo necessário para produzir. Né? Essas condições particulares não são levadas em conta. Tá? Essa é uma definição quantitativa do capitalismo. Então, se eu demorei um ano para fazer essa garrafinha, e tem um carro que também demorou um ano, não é porque só demorou um ano cada uma delas que vai ter equivalência. Não. O capitalismo ele vai dar equivalência pensando nos processos de feitura. Tá? Eu demorei um ano para fazer isso aqui, mas que processo que eu utilizei? O carro também, que processo que ele utilizou? Então, existem fatores da mercadoria. Valor de uso e valor de troca. O que é uma mercadoria? Né? Porque é assim que nós conhecemos o que é trabalho. Pensando num objeto, um objeto externo. Uma coisa que, por meio de suas propriedades, satisfaz uma necessidade. E como que eu vou satisfazer essa sociedade? Pensando no trabalho. É trabalho, tá? Esse aqui tá com uma redação errada, depois eu arrumo antes de mandar para vocês. Então, devemos considerar a qualidade e a quantidade, seu uso e, assim, a história. Então, essa garrafinha só faz sentido em 2020. Essa garrafinha, como nós estamos vendo, não faz sentido no início da modernidade, porque era um outro momento, outras capacidades materiais e outras necessidades. Então, o valor de troca aparece inicialmente como uma relação quantitativa. Né? Primeiro, quantitativa. Quanto que isso equivale? Quantas maçãs isso equivale? Na proporção do valor de uso. Então, essa equivalência vai pela minha necessidade. Se eu não preciso de uma garrafinha dessa, se eu posso beber água na mina ou na torneira, né, com a minha mão, então eu não preciso trocar nenhuma maçã a troca de uma garrafinha dessa. Diante disso, por que as relações de uso e de troca se alteram constantemente no tempo e no espaço?
Isso é importante para nós, porque nós, do serviço social, nós precisamos ser pensados na história. E o serviço social, enquanto profissão, né, e não só interventiva, mas que ocupa um lugar na sociedade, que a gente chama de trabalho, né, ele só pode ser pensado assim depois de 1980. Até a nossa profissão, ela tem uma historicidade. Isso é importante, muito, muito importante. Então, depende das abstrações e interações sociais para as mercadorias existirem. Daí também nós sermos considerados trabalhadores neste momento. Então, as fases do capitalismo nos ajudam a compreender a historicidade do sistema. Então, quer dizer que a mercadoria ela vai ganhando novos contornos, assim como o capitalismo vai se reatualizando? Sim. Quer um exemplo? Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? A introdução das máquinas, né? A introdução das máquinas para produzir em grande escala. Agora eu vou fechar aqui para olhar o chat ou para ter interação com vocês, depois eu volto para os slides. Para pensar na historicidade da mercadoria. Deixa eu parar aqui a apresentação, ver o slide ou ter a interação com vocês. A Revolução Industrial é a introdução das máquinas no processo produtivo, né? Eu posso afirmar que quando surgiu as máquinas, surgiu também a Revolução Industrial? Alguém já fez essa pergunta para vocês? Estou falando, tem uma afirmação, né? Ó, a Revolução Industrial é a introdução das máquinas no processo fabril. Então, naquele dia que fez a máquina, foi a Revolução Industrial? Bom, então vamos lá. Nós, do serviço social, sabemos que a introdução das máquinas, né, que foi estopim para a Revolução Industrial, não aconteceu com a fabricação das máquinas, porque as máquinas elas já existiam anterior à Revolução Industrial. Na Holanda, houve um entusiasta que começou a pensar os teares mecânicos, que era por roda d'água. Depois começou a se pensar no carvão, né? Mas por que as mercadorias, a nossa profissão, o nosso pensamento deve acompanhar uma historicidade? Por quê? Pois só depois do advento do protestantismo, só depois de pensar-se a questão da ética protestante, que foi possível a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, claro que parte das máquinas, mas as máquinas não foram suficientes para pensar a Revolução Industrial.
As máquinas não foram suficientes, dado que a Igreja Católica, até então, ela preconizava que, se você está enriquecendo, né, com o seu trabalho, você está cometendo um pecado. Porque quando você enriquece a partir do gasto do seu tempo, você está gastando o que é de Deus. Gastando o que é de Deus, você vai para o inferno. A ética protestante muda a chave de interpretação e diz: se você está trabalhando e ganhando dinheiro com isso, você é um bem-aventurado. Deus está te abençoando. Olha, essa mudança de mentalidade fez com que as pessoas quisessem produzir mais e melhor dentro da sociedade. Então, por isso o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então, nós precisamos de um espírito para dar vida a esse sistema baseado no lucro e na desigualdade. Imaginem nós, né, antes da ideia protestante de ser bem-aventurados comerciantes, né, para que nós vamos produzir em larga escala? Para que vamos produzir excedente? Para que nós vamos enriquecer se o enriquecimento era mal visto? Então, diante disso, Marx traz da historicidade. Por isso a nossa profissão, ela tem uma história. Por isso que quando nós vamos fazer uma análise, nós trazemos também a parte histórica, mas não como um mero arranjo. Nós trazemos porque é na história que nós conseguimos perceber as relações sociais. Então, agora eu vou voltar para os slides para pensarmos a historicidade, a mercadoria e o trabalho. Alguém tem alguma dúvida? Conseguiu entender a questão da historicidade? Vocês tinham pensado a respeito da questão da introdução das máquinas na Revolução Industrial e a questão do protestantismo? A Vitória tem uma pergunta. Eu vou ler para vocês, tá? Posso dizer que o desenvolvimento das forças produtivas envolve, além dos meios de produção, o desenvolvimento das forças de trabalho, no caso, como o protestantismo, do enriquecimento através da exploração dessa força de trabalho. Bom, deixa eu ver se eu entendi, Vitória. Ó. Posso dizer que o desenvolvimento das forças produtivas envolve, além dos meios de produção, o desenvolvimento da força de trabalho. Eu não entendi por que você separou essas duas coisas. Você consegue me explicar? Por que você separou os meios de produção e a força de trabalho? Vou falar por microfone, que é mais fácil, alto. Tá. Não, é que eu pensei assim, quando você perguntou sobre a introdução da máquina, só a máquina não faria isso. Só não faria a revolução industrial acontecer, certo? Sim. Eu precisaria do desenvolvimento dessa força de trabalho, da exploração dessa força. Eu posso falar isso? Eu acho que assim, que você, conhecendo a sua capacidade de argumentação, Vitória, eu acho que você não falaria isso. Pela capacidade que você tem da análise social. Uhum. Por quê? Pense comigo. O que você entende que uma ferramenta é o que potencializa o seu corpo para a produção, não é? Certo. Ó, então,
Se isso aqui fosse uma chave de fenda e eu precisasse desparafusar um parafuso com a minha mão, a chave de fenda ia potencializar a minha mão, né? Não era isso? Isso. Então, quando se introduz as máquinas, né? Ela potencializa o meu ato de produzir. Então, o meu ato de produzir fica até mais simples, não é? Sim. Por isso que eu não consegui separar quando você fala o seguinte, ó, desenvolvimento das forças de trabalho, né? Porque há um métier, ou seja, há como você tem que aprender a fazer, isso é inerente, né? Quando você tem uma máquina, você precisa operar. Mas a revolução, ela tardou, não foi porque as pessoas não sabiam operar, não sei se foi isso que você pensou, a questão de não saber operar a máquina? Não. Foi tipo assim, eu precisava de todo um modo de produção que fizesse com que essa máquina fosse utilizada para produzir mais. Então, Um agora... desenvolvimento que vai além do próprio meio, entendeu? Entendi. Você inverteu o ângulo, porque é o seguinte, olha, você precisa organizar o meio para introduzir a máquina, ou você, com a demanda do meio, você pega a máquina e coloca? Porque é o seguinte, nós não conseguimos pensar o impensável, né, Vitória? Porque é o seguinte, olha, vamos organizar aqui o espaço para ver se nesse espaço, com essas pessoas, nós conseguimos produzir. Isso não acontece. Acontece o seguinte, olha, eu tenho uma demanda e aí eu preciso responder essa demanda. Se tem pessoas, eu qualifico depois, né? Se tem espaço geográfico, eu arrumo depois. Mas o que é importante para nós, você acompanha o raciocínio da igreja, ao salto da igreja católica para a igreja protestante? Sim. O que acontece se você se enriquece para a igreja católica? Você é condenado. Você é condenado. Olha que fantástico. Essa virada possibilitou que você possa produzir mais e com mais qualidade. Aí, o desenvolvimento da força de trabalho, né? Claro que eu sei o que você estava dizendo, mas é só uma questão de tempo. Só uma questão de tempo, porque quando você tem a mentalidade, né? Vamos pensar no feitiço da mercadoria, que eu acho que você dá conta de chegar até aí já. Sabe quando você tem o feitiço da mercadoria? Quando as pessoas falam o seguinte, olha, mas eu não sei porque que eu comprei isso, mas eu comprei. Isso é de base da necessidade posta pelo sistema, não é? Sim. Não tem base material. Então, precisou que a mentalidade mudasse para que o sistema capitalista se desenvolvesse. Não é por acaso, Vitória, que o sistema capitalista não existe na Idade Média. Durante 1000 anos, a Igreja Católica condenou qualquer prática de enriquecimento. Agora, se você tem agora... Pois não. Essas condições subjetivas que puderam abrir espaço para as condições objetivas. Por isso que é uma ética do protestantismo, né? Entendi. Então, tanto é que hoje nós estamos em outro processo do capitalismo que não é mais produtivo, né? Ainda existe o trabalho, só que nós desenvolvemos tanto a capacidade técnica que nós temos uma crise de mão de obra, né? Nós temos uma crise. E essa crise, ela vai sendo reelaborada a partir do feitiço, a partir da flexibilização, do trabalho intermitente. Mas muito legal a sua colocação, porque você entende que existiam máquinas
né? Isso é importante, mas ainda não tinha condições para isso. Que condições foi essa? A mudança de mentalidade. Aí depois que se muda a mentalidade, tanto é que o que é a Revolução Francesa, né? Revolução Francesa é uma mudança de mentalidade. Uhum. É uma mudança de mentalidade. Agora eu vou perseguir a igreja e perseguir os reis. Quem? Os comerciantes que estão cansados precisa mudar a mentalidade. Demorou? Claro, porque a reforma protestante ela é do século XVI. Então, vamos demorar 2 séculos para que essas mudanças viessem à tona na Revolução Francesa. Isso, perfeito. Conseguiram acompanhar a colocação da Vitória, pessoal? Assim, que esse desenvolvimento da técnica, né, pro capitalismo, ela não é nada. Porque o capitalismo ele só vai surgir com essa mudança de mentalidade. Não foi só... porque no ensino médio, a gente coloca que revolução é uma mudança brusca na sociedade, e essa mudança brusca se deu com o advento das máquinas. Mas para nós, já na universidade, nós precisamos pensar nessa mudança de mentalidade. Porque sem pensar nisso, você não consegue estabelecer um sistema baseado no lucro. Porque até então, nós tínhamos a mercadoria. Nós tínhamos, mas não tínhamos o capitalismo. Nós tínhamos as pessoas que produziam para o uso e para a troca. O feudalismo era baseado na subsistência. Um feudo que produz algo troca com outro que produz outro algo. Agora, pensar nessas transformações históricas, né, para entender o capitalismo, você começa a entender também as crises, as recuperações, a flexibilização do trabalho, porque você consegue entender que esse movimento da história determina as ações. Determina. Por exemplo, as políticas sociais. A política social, ela é uma ação livre e espontânea do Estado, ou as políticas sociais são pressões da sociedade? Isso, Thalys. Se são pressões da sociedade, por que por que não começou a política de cota racial em 14 de maio de 1888, um dia depois da libertação dos escravos? Né? Pensa aí a questão da historicidade. Ó. As políticas sociais não é porque o Estado é bonzinho, é porque houve pressão. E por que a sociedade, que era escravista em 13 de maio, por que em 14 de maio, né, não houve uma pressão para que o negro fosse incluído na sociedade, incluído na escolarização? Porque era uma demanda. Era uma demanda. Correlação de força, não dá para ser só pressão, nem só interesse do Estado. É isso. Se eu penso em historicidade, eu não vou olhar só para a demanda, nós precisamos olhar para essas correlações. O que a Vitória chamou de correlações
no serviço social, nós falamos de condições materiais. Não havia condições materiais para que isso seja posto naquele momento. Aí, eu sei que numa resposta dessa, a Vitória sabe que tinha enfrentamento, né? Ela sabe que houve luta, ela sabe que houve revoltas, mas não tinham condições naquele momento. Essas correlações de força não eram suficientes para conseguir o que nós conseguimos hoje. Então, nós temos que pensar a mercadoria no tempo. Nós precisamos pensar a profissão no tempo. Isso é dificílimo, porque quando nós olhamos para uma situação muito recuada de nós conseguimos fazer análise. O nosso desafio é fazer análise do presente. Pensar a profissão de serviço social no seu processo de trabalho é pensar o tempo presente. Então, deixa eu voltar agora para o slide, para a apresentação, para a gente adentrar um pouco mais nessa questão da historicidade, da mercadoria. Né? Foi. Eu não sei se eu escutei um barulhinho, eu não sei se é do WhatsApp que está aberto, né, mas teve um barulhinho, eu não sei se vocês estão falando no chat, agora eu não consigo ver, tá? Aqui, ó, a questão da historicidade, né, das interações sociais. Então, as fases do capitalismo nos ajudam a compreender a historicidade do sistema. Né? Então, no capitalismo concorrencial, nós temos variações de preço. No capitalismo monopolista, nós temos as empresas combinando preço para o mercado. Tá? Então, vamos lá, olha. O capital, o sistema, né, é uma abstração. Né? A mercadoria, ela existe. Então, quando eu falo, o sistema capitalista é uma abstração, é um conjunto de ideias que eu formulo para falar de coisas reais. Então, a mercadoria, né, que eu peguei como exemplo uma garrafinha, representa uma essência molecular do capital. Então, a molécula principal é a mercadoria, porque toda a produção capitalista toma forma na mercadoria. Então, até o que não é mercadoria, a princípio, se torna mercadoria. E aí, depois nós vamos falar a questão do feitiço e nós vamos chegar lá. Então, a mercadoria, no primeiro lugar, ela é valor de uso. Então, ela já nasce com essa característica. Né? Então, é um objeto externo, cujas qualidades materiais ou virtuais tornam útil para satisfazer as nossas necessidades do estômago, como eu adiantei também, né? A fantasia, que é a questão do fetiche. E aí, depois que a gente satisfaz isso, nós temos o valor de troca. Então, a mercadoria, enquanto valor de uso, satisfaz algo para que ela foi feita. Depois, o valor de troca, para pensar uma equivalência com outra coisa. Né? Então, essa outra coisa vai ganhar o nome de dinheiro. Né? Uma relação quantitativa que se pressupõe a alguma substância em comum. Então, como vai se tornando, à medida que a sociedade vai se complexificando, fica insustentável trocar mercadorias. E para isso, nós encontramos uma equivalência. Nós vamos instituir como dinheiro, né? Para fazer uma equivalência de produtos. Vamos pensar aí, ó. Pedreiro, tecelão, sapateiro.
trabalhadores ao vislumbrar apenas valor de troca. Né? Vamos pensar o que é isso. Então, uma substância em comum, né, entre esses três trabalhadores, que é o trabalho humano. Trabalho despido de suas especificidades e considerado apenas como dispensa de energia física. Olha, quando você pensa num pedreiro que trabalha horas trabalhando, tecelão, horas tecendo, sapateiro, trabalha horas fabricando sapato, apenas despendendo tempo, né? Ele apenas repete um exercício, né? Então, esse repetir o exercício, esse dispêndio de energia, que a gente chama em marketing de trabalho abstrato, né? Então, nós temos um duplo caráter, né? Quando eu vou lá e modifico a natureza, eu faço uma casa, eu faço uma roupa, eu faço um sapato, porque eu pensei nele, transformei os objetos na coisa, é o trabalho concreto. E quando eu faço essa dispensa de energia para ser trocado a troco de um dinheiro, é o que a gente chamamos de trabalho abstrato, né? Se manifesta no valor de troca. Então, trabalho abstrato não é uma abstração, tá? Trabalho concreto é quando eu modifico a natureza e trabalho abstrato é quando eu troco essa modificação por outra coisa. Espero que vocês tenham recordado isso, né, em algum momento, e se não, tenham entendido isso. Porque depois nós vamos falar de trabalho improdutivo, que vocês vão fazer a atividade, né? Então é importante isso. Então, essa dispensa de energia, né, de trabalho, ativa a mercadoria. Então, requerido para produzir um valor de uso qualquer, sob condições normais para uma sociedade, em um grau social médio de destreza e intensidade de trabalho. Então, antes da Revolução Industrial, você tinha um tempo dedicado para fazer uma blusa. E aí, esse tempo dava equivalência para a troca. Agora, uma blusa que demorava dias para ser feita, é feita em minutos, talvez em segundos. Então, como a Vitória colocou, a Revolução Industrial ela muda o trabalho socialmente necessário para produzir uma blusa, né? Que nós estamos falando da Revolução Têxtil. Essa mudança tem que mudar toda uma sociedade, toda a forma de conceber, né, o valor de uso e o valor de troca. Imagine uma sociedade onde é muito difícil fabricar uma blusa. Então, você não vai ter um guarda-roupa lotado de blusas. Uma, porque é impossível, né, você ter condições de ter tudo isso. E outra, que você não precisa ter tudo isso. Tá? Então, com a revolução, muda a quantidade de trabalho socialmente necessário e muda as relações também com o trabalho. E fechar aqui. Deixa eu ver meus slides. Bom, trabalho concreto e trabalho abstrato. Dúvidas? Conseguiu entender valor de uso, valor de troca?
Sim, Jordânia, é muito importante, porque sem isso, nós vamos ficar só repetindo, né? Ó, Sérgio Lessa diz que a profissão não é trabalho, e Yamamoto diz que é trabalho, né? E nós precisamos entender que, olha, o capitalismo, ele se satisfaz na mercadoria, e a mercadoria, ela tem um valor de uso, né? Quando a transformação da natureza me traz um benefício para me usar, né? E valor de troca, quando eu pego e troco isso aqui por um equivalente, não por outra garrafinha, mas por algo que vai satisfazer as minhas necessidades materiais. Então, isso, valor de uso e valor de troca. Agora, a outra parte, eu não sei se ficou claro, a questão do trabalho concreto e trabalho abstrato. Valor de uso, valor de troca, ok? Pode passar para o próximo, Verdão? Ok. A questão do trabalho concreto, trabalho abstrato, como que ficou? Ficou ok? Ou quer que explique também? Consigo entender isso. E aí, ao se efetivar o trabalho abstrato, né, na troca, nós temos um profissional que vai ajudar o sistema a fazer essa mediação entre um trabalhador que transforma a natureza e a mercadoria que vai para a circulação. Esse elemento é o assistente social. Tá? Ó, existe o capitalista e existe a classe que vai modificar a natureza. Modificando a natureza, o trabalho concreto se torna abstrato na circulação. Pergunto a vocês, né? Olha, o serviço social, ele não modifica a natureza e também não possibilita a circulação da, da mercadoria. Então, eu não posso falar que ele trabalha. É isso mesmo? Ou eu não posso dizer isso? Professor, eu me perdi. O que é mesmo? Porque só, nós estamos falando da mercadoria, e aí nós temos os papéis tudo certinho, né? Ó, o trabalhador que transforma a natureza e fabrica a mercadoria. A mercadoria que sai do valor de uso para o valor de troca, né? No trabalho abstrato. Então, nós temos o trabalhador ali, né? E a mercadoria tomando o seu rumo. Temos o capitalista e o assistente social, né? E a confusão é para nós identificarmos qual é o papel do assistente social nessa jogada. Ele não fica com a riqueza do trabalho e também não modifica a natureza. Então, nesse sistema, qual é o papel do assistente social?
Qual que será o nosso olhar, né, para pensar esse sistema, né? Eu disse que é muito importante para nós pensarmos a historicidade, né? A historicidade. Então, o serviço social, ele não surgiu com o capitalismo. Ele não surgiu com o capitalismo. Ele surgiu com as demandas, né, sociais, né, e essas demandas a gente entende como mazelas do capitalismo. Ele surge para amortizar as mazelas. Então, vamos pensar a historicidade. Olha, então, o capitalismo ele se desenvolve. Então, até então, temos o trabalhador e o capitalista. E aí, num determinado momento do seu desenvolvimento, as tensões sociais eram tão grandes que foi chamado a necessidade de ter alguém, ou algum grupo, que acalmasse essas tensões. Então, essas tensões do capitalismo produzem uma profissão, por isso que nós dizemos que a nossa profissão, ela surge na divisão social e técnica do trabalho. À medida que o trabalho vai socialmente se modificando, né, aparecem as mazelas, e esse sistema requer um profissional para fazer a mediação entre o trabalhador e o capitalista. Então, esse é o papel do assistente social, fazer a mediação entre a classe abastada, que o Estado vai corporificar, né, e a classe trabalhadora. Sem ele, o capitalismo não seria o que é hoje. Então, ele é de suma importância. Professor, mas como na aula passada teve aula síncrona, e aí eu sei responder, mas eu não sei explicar, né? Então, se o assistente social ele é extremamente importante numa sociedade capitalista, né? Então ele é reconhecido como trabalho, que uma das definições de trabalho é aquela atividade que é extremamente importante. Sem ela, não haveria condição de reprodução. Então, se o serviço social é extremamente importante, sem ela não haveria condição de reprodução social, então o serviço social é trabalho. Mas ele não modifica a natureza. Então, ele é um trabalho que não modifica a natureza. Ele é um trabalho improdutivo. Ok, conseguiram acompanhar o raciocínio? Sim. Okay. Não, então, ok. Na próxima aula, a gente já vai trazer aí as contribuições de vocês, né, agora da atividade assíncrona, e também adentrar um pouco mais em Marx, né, em Marx e nessa discussão sobre a constituição do trabalho.
né, assim, de entender nesse processo que nós estamos vivenciando. Tá? Alguma dúvida? Continua. Ok, Thalys. Vitória, ok. Não, tá ótimo, então. No mais, então, eu vou ficando por aqui, né? Nós pensamos hoje, né, adentramos, né, na discussão, não só de saber se sim ou se não, mas de entender, né, entender da onde vem esse pensamento de categoria e do sistema capitalista, né? As mudanças de mentalidade, e hoje nós adentramos na historicidade das relações sociais. Depois, se vocês quiserem, eu posso continuar mandando os slides, né, para que vocês possam ir construindo, né, a biblioteca da disciplina aí, né, uma pastinha no computador, e para pensar depois a gente fazer um fechamento disso com as avaliações. Né? Se vocês não têm pergunta, eu gostaria de agradecer, né, agradecer pelas contribuições que vocês deram tanto no chat quanto ao vivo, né, e desejar que vocês fiquem bem, né, nós estamos no meio de uma pandemia, né, e que vocês fiquem bem, ok? Eu que agradeço, Thalys.